Como um grupo de ódio que controlou um país inteiro aparentemente desapareceu no ar. Eles não desapareceram. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha fascinado historiadores e o público desde então, o que aconteceu com os perpetradores de um dos maiores males de todos os tempos é discutido com menos frequência. Hoje, estamos examinando a dura verdade sobre o que aconteceu com os nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Zonas de ocupação. Após a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em zonas de ocupação entre os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e a União Soviética. Os aliados adotaram várias políticas sob o Plano Geral de Desnazificação. A desnazificação foi um plano implementado para livrar a sociedade alemã e austríaca do poder e influência nazista. A vida dos nazistas detidos não era igual, dependendo da zona em que viviam. Os campos de internamento soviéticos tinham as condições mais precárias. Isso levou muitos a tentar se mudar para uma das zonas ocidentais sob o pretexto de sentimentos anticomunistas. Das zonas ocidentais, a Alemanha ocupada pelos franceses era a área mais indulgente. Em sua visão, a Alemanha como um todo era responsável pela guerra, e eles deram menos importância à distinção entre nazistas e não nazistas. Desnazificação. Nos 5 anos seguintes à guerra, cerca de 1.000 alemães foram detidos em campos de internamento aguardando possíveis penalidades. Isso parece muito à primeira vista, mas quando se considera que até 5 milhões de alemães na época eram membros ou apoiadores do partido nazista, algo não bate. O problema da desnazificação era uma questão de pura magnitude. Havia simplesmente muitos alemães envolvidos para processar quem fez o quê. Imagine um país inteiro na fila do DMV. É desse tipo de lentidão burocrática que estamos falando. Outra questão era a reconstrução da economia alemã. De acordo com as regras de desnazificação, os infratores deveriam ser afastados de cargos de alto escalão e forçados a realizar trabalho manual. Mas se todos os nazistas e simpatizantes nazistas fossem responsabilizados, simplesmente não haveria trabalhadores qualificados suficientes para uma sociedade funcional. Na zona britânica, por exemplo, descobriu-se que por cento dos advogados eram nazistas. Como não poderiam ter uma sociedade funcional sem lei ou ordem, a Grã-Bretanha determinou que por cento dos serviços civis jurídicos alemães poderiam ser ocupados por nazistas nominais. Nazistas, mas não nazistas. A zona francesa enfrentou um problema semelhante com os professores. Depois de demitir 3/4 dos professores devido à influência nazista, eles tiveram que recontratá-los para ter um sistema de educação. Reconstruir um país enquanto simultaneamente tentava categorizar e penalizar um grande número de cidadãos culpados estava longe de ser um processo simples. Quando a desnazificação começou, Eisenhower, um general do exército na época, estimou que o processo levaria 10 anos. Mas até 1949, as potências aliadas haviam entregue as rédeas da desnazificação para a Alemanha. Espera, o quê? Sim, a Alemanha estava agora encarregada de aplicar sua própria punição. A América do Sul. Um destino popular para os piores dos piores nazistas, a América do Sul continha muitos ditadores simpáticos na época que abriram suas portas proverbialmente. Até 5.000 oficiais nazistas e colaboradores são considerados ter escapado para a América do Sul após a guerra. Enquanto o Brasil e o Chile tiveram sua parcela de exilados, a Argentina de longe tinha o maior número. Juan Perón, o presidente argentino, era um grande fã do fascismo, especialmente depois de servir como adido militar na Itália no início da Segunda Guerra Mundial. Ele também procurou aumentar o poder de seu próprio país recrutando aqueles com experiência militar e técnica específica. Perón e seus funcionários trabalharam para criar rotas de fuga nazistas por meio de portos na Itália e na Espanha. Ele também ajudou na falsificação de documentos para deixar o país. A maioria dos nazistas chegava ao Pacífico usando passaportes falsificados da Cruz Vermelha carimbados com vistos de turista argentinos. Depois de estarem na Argentina,
A maioria dos nazistas mudou de nome por um tempo para se esconder. Mas alguns voltaram a viver sob seus nomes reais, pois ficou claro que a Argentina não os extraditaria de volta para a Alemanha, mesmo se sua identidade fosse descoberta. Operação Paperclip. Claro, a Argentina não foi o único país a recrutar nazistas para seu próprio benefício. Conforme uma corrida armamentista se desencadeou entre os Estados Unidos e a União Soviética, coletar cientistas e engenheiros especializados se tornou uma prioridade maior para os governos respectivos do que punir crimes contra a humanidade. Em 1945, os Estados Unidos secretamente implementaram o programa Operação Paperclip para trazer cientistas e engenheiros alemães de volta ao continente, muitos deles nazistas, essencialmente como armas humanas. No final da guerra, a Alemanha percebeu a necessidade dessas habilidades, e o cientista alemão Werner Rosenberg criou uma lista identificando nomes. Um técnico de laboratório polonês acabou encontrando a lista rasgada em um vaso sanitário, que eventualmente chegou à inteligência dos Estados Unidos. Além de querer essas pessoas para o seu próprio lado, outra motivação crucial da Operação Paperclip era evitar que os soviéticos obtivessem sua expertise técnica. Embora chamada de Operação de Evacuação, os alvos identificados foram essencialmente sequestrados e forçados a ir para os Estados Unidos, onde foram mantidos por meses para interrogatório. Ainda assim, muitos desses cientistas de foguetes foram bem-sucedidos nos Estados Unidos e fizeram parte do programa espacial da NASA, apesar de uma suspeita alta de envolvimento nazista entre eles. Julgamentos de Nuremberg. Para os infratores mais graves que não conseguiram escapar e se esconder, os julgamentos de Nuremberg julgaram nazistas em 1945 e 1946 por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e guerras de agressão. Esses julgamentos foram importantes para determinar o direito internacional, especificamente no que diz respeito à punição de crimes de guerra. Também foram um passo crucial para responsabilizar alguns dos criminosos mais proeminentes pelo Holocausto. O primeiro e mais conhecido julgamento indiciou 24 homens, com resultados que variaram de absolvição a 10 anos de prisão e execução. 12 deles foram condenados à morte. Embora os julgamentos tenham representado justiça para alguns, 12 homens recebendo pena de morte pálida em comparação com os milhões que morreram no Holocausto e o grande número de perpetradores que nunca foram responsabilizados por suas ações. Alguns criticaram a legalidade dos julgamentos de Nuremberg, chamando-os de exemplo de justiça do vencedor e judicialmente inválidos. Outras críticas apontaram para uma hipocrisia das nações aliadas ao julgar crimes contra a humanidade após suas próprias várias ações durante a guerra. Após as potências aliadas abandonarem seus esforços de desnazificação após apenas alguns meses, a Alemanha foi encarregada do desafio, embora ainda estivesse ocupada por países aliados. Não surpreendentemente, a Alemanha adotou um conjunto mais flexível de regras quando se tratou de identificar e punir nazistas. Qualquer pessoa nascida após 1933 foi considerada lavado cérebro e isenta de punição. Dos funcionários públicos que os Estados Unidos tinham removido de seus cargos, 90% foram reintegrados. E para evitar ficar atolada por julgamentos demorados e chatos, 80% dos nazistas foram classificados como infratores menores. Em 1951, a Guerra Fria havia se tornado uma preocupação maior para os Estados Unidos, e quaisquer casos restantes foram acelerados com procedimentos que eram legalmente duvidosos, na melhor das hipóteses. Em 1951, a desnazificação chegou ao fim, e a ênfase se voltou para o pagamento de reparações às vítimas e suas famílias. Devido a perdões e anistias promulgados pelo governo alemão, cerca de 900.000 pessoas foram liberadas de qualquer punição ou penalidade. Então, a Alemanha finalmente foi desnazificada? No Ministério da Justiça da Alemanha na época, 77% dos altos funcionários eram ex-nazistas. No pós-guerra, alguns dos nazistas mais notórios conseguiram se esconder e depois escapar da Alemanha.
Enquanto alguns viveram vidas inteiras impunes por assassinatos em massa, outros nomes importantes foram capturados por caçadores de nazistas, que surgiram para entregar justiça aos criminosos de guerra que viviam anonimamente. Adolf Eichmann, o mentor por trás da solução final de Hitler e da rede de campos de concentração, fugiu para Buenos Aires, onde trabalhou em uma fábrica de automóveis Mercedes-Benz e viveu com sua esposa e 4 filhos. Só em 1960 Eichmann foi capturado por agentes israelenses, drogado e voado para fora da Argentina disfarçado de trabalhador de uma companhia aérea israelense que havia sofrido um trauma na cabeça. Apesar dos protestos por seu retorno da Argentina, Eichmann foi posteriormente julgado e executado em Israel. Nem todos os caçadores de nazistas eram agentes do governo, no entanto. Simon Wiesenthal, um sobrevivente do Holocausto que se tornou um caçador de nazistas, rastreou Franz Stango em São Paulo. Stango era responsável pelo programa de eutanásia Action T, que matava aqueles com deficiências mentais e físicas. Após Wiesenthal descobri-lo, Stango foi extraditado para a Alemanha Ocidental e condenado à prisão perpétua. Até 2018, nos Estados Unidos, Jacques Pallis foi deportado do país aos 95 anos. Um historiador do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos descobriu que Pallis havia servido como guarda em um campo de trabalho forçado durante a guerra, em vez de trabalhar na fazenda de seu pai, como ele alegou em 1949. É uma verdade lamentável que nem todos os nazistas foram responsabilizados por seus crimes. A caça aos nazistas diminuiu desde então, à medida que a maioria das pessoas que estiveram vivas durante a Segunda Guerra Mundial já faleceu.